Óleo versus graxa. Quando usar cada um? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais fundamentais e ao mesmo tempo mais negligenciados da mecânica: a diferença entre óleo e graxa. Vamos desvendar suas particularidades, entender seus superpoderes e finalmente responder à pergunta crucial: quando usar cada um para garantir o melhor desempenho e a maior durabilidade das suas máquinas e equipamentos? Este é um conhecimento essencial que vai muito além da oficina mecânica, chegando até os mais simples reparos domésticos. Você já se viu diante de uma máquina emperrada, de uma dobradiça rangendo ou de um motor que não parece estar funcionando como deveria? E a primeira pergunta que veio à mente foi: isso precisa de uma lubrificação, mas com o quê? Talvez você tenha um pote de graxa na garagem e uma garrafa de óleo no armário. Mas sabe dizer qual deles é o mais indicado para cada situação? Será que é só aplicar o que estiver mais à mão? A verdade é que a escolha do lubrificante certo pode ser a diferença entre a vida longa e eficiente de um equipamento e sua falha prematura. Antes de tudo, precisamos entender por que a lubrificação é tão vital. Pense em duas superfícies metálicas se movendo uma contra a outra. O que acontece? Atrito, calor e desgaste. Em pouco tempo, a peça se deforma, perde sua funcionalidade e, eventualmente, falha. A lubrificação é, essencialmente, a arte de criar uma película protetora entre essas superfícies. Essa película pode reduzir drasticamente o atrito, controlar a temperatura gerada, proteger contra a corrosão e até mesmo ajudar a vedar contra contaminantes. É a alma da mecânica, garantindo que tudo se mova suavemente e dure muito mais. Mas se a função é a mesma, por que temos dois tipos principais de lubrificantes com características tão distintas? A questão é: o que realmente diferencia o óleo da graxa? E como essa diferença fundamental dita a aplicação ideal de cada um? Para responder a isso, precisamos entender a composição e o comportamento de cada um em ação. Vamos começar com o óleo. O que ele é? Ele é, na sua essência, um fluido viscoso que pode ser derivado do petróleo, como os óleos minerais, ou criado em laboratório, como os óleos sintéticos. Ele possui uma série de aditivos que melhoram suas propriedades, como resistência à oxidação, detergência e capacidade de suportar pressão. Sua principal característica é a fluidez. O óleo consegue se mover livremente, penetrando em espaços minúsculos e formando uma camada fina e contínua entre as superfícies de contato. É justamente essa capacidade de fluxo que confere ao óleo algumas de suas maiores vantagens. Primeiro, ele é um excelente dissipador de calor. Em máquinas que geram muito calor devido ao atrito constante, como um motor de carro em alta rotação, o óleo circula e leva esse calor para longe das peças, transferindo-o para um sistema de resfriamento. Sem essa capacidade, o superaquecimento seria inevitável. Segundo, o óleo tem uma função de limpeza. À medida que circula, ele consegue arrastar pequenas partículas de sujeira, resíduos de desgaste e subprodutos de combustão, levando-os para um filtro onde são retidos. Isso mantém as superfícies internas da máquina mais limpas e livres de abrasivos. Terceiro, sua fluidez permite que ele alcance pontos de lubrificação complexos, especialmente em sistemas que possuem bombas e galerias de lubrificação, garantindo que todas as peças móveis recebam sua dose de proteção. Motores de combustão interna, caixas de câmbio automático, sistemas hidráulicos e turbinas são exemplos clássicos de onde o óleo brilha. Então, para que tipo de situação o óleo se mostra o herói ideal? Basicamente, para aplicações que exigem resfriamento constante, remoção de contaminantes e lubrificação de componentes que trabalham em altas velocidades e geralmente com cargas moderadas e que possuem um sistema de contenção para evitar que ele vaze. A precisão e a eficiência da lubrificação a óleo nesses casos são insuperáveis. Agora vamos à graxa. Se o óleo é o fluido ágil, a graxa é a pasta robusta. Mas o que é a graxa? Na verdade, a graxa é uma mistura. Ela é composta por um óleo lubrificante, que pode ser mineral ou sintético, como no caso do óleo puro, um espessante e aditivos. O espessante, que geralmente é um sabão metálico, como o sabão de lítio, cálcio ou sódio, funciona como uma espécie de esponja ou matriz que retém o óleo. Pense nisso como uma gelatina. A maior parte é água, mas o espessante ou gelatina em pó
a torna sólida. O óleo é liberado gradualmente conforme a peça se move ou sob a ação de temperaturas e pressões específicas. Essa estrutura semissólida confere à graxa propriedades muito particulares. A principal delas é a capacidade de permanecer no local onde é aplicada. Ela não flui como o óleo, o que significa que não precisa de um sistema de contenção complexo. Isso a torna ideal para pontos de lubrificação que são difíceis de vedar ou onde a manutenção frequente é impraticável. Além de permanecer no lugar, a graxa também atua como uma excelente barreira protetora contra contaminantes externos. Ela sela o ponto de lubrificação, impedindo a entrada de poeira, água e outros detritos que poderiam causar desgaste. Em ambientes sujos ou úmidos, essa propriedade é inestimável. Outra vantagem é a menor frequência de relubrificação. Como a graxa fica no local, o óleo é liberado lentamente, prolongando os intervalos entre as manutenções. Isso a torna perfeita para componentes que operam sobre cargas pesadas, velocidades baixas ou movimentos intermitentes, onde o resfriamento não é a principal preocupação. Rolamentos de rodas, juntas universais, pinos e buchas de equipamentos pesados e até mesmo as dobradiças da sua porta são exemplos onde a graxa é a escolha certa. Mas e a graxa? Qual é o seu superpoder e onde ela brilha? Ela é a campeã da adesão, da vedação e da proteção em ambientes desafiadores. Especialmente quando o fluxo constante e a dissipação de calor intensa não são os requisitos primordiais. Mas a pergunta que não quer calar e que realmente importa para a aplicação prática: como decidir na prática entre óleo e graxa? A escolha depende de vários fatores do equipamento e do ambiente de operação. Considere a velocidade de operação. Para altas velocidades, o óleo é geralmente superior, pois flui melhor e dissipa o calor de forma mais eficiente. Para baixas velocidades, a graxa é mais adequada, pois garante a lubrificação sem ser expelida. A carga sobre o componente também é crucial, onde a graxa, com sua consistência e capacidade de permanecer no local, é excelente para cargas pesadas, onde o óleo poderia ser espremido para fora da zona de contato. Para cargas leves a moderadas, o óleo funciona muito bem. Mas e a temperatura? Se o resfriamento ativo for necessário, como em um motor, o óleo é a pedida. A graxa tem menor capacidade de dissipar calor, mas graxas específicas podem ser formuladas para operar em temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas, sem perder suas propriedades. Pense no ambiente de trabalho. Se o local for muito sujo, úmido ou com muita poeira, a graxa oferece uma vedação e proteção superior contra contaminantes. O óleo, por ser líquido, é mais propenso a permitir a entrada desses elementos a menos que o sistema seja perfeitamente selado. Por último, o design da máquina e a frequência de manutenção, onde se o componente não pode ser facilmente vedado ou se beneficia de uma lubrificação menos frequente, a graxa é a escolha. Se um sistema de recirculação e filtragem de óleo for viável e necessário, o óleo é a melhor opção. Uma regra geral simples para te guiar: se a peça puder ser selada ou banhada em óleo e precisa de resfriamento e limpeza constantes, vá de óleo. Se o movimento for lento, a carga pesada, o ambiente agressivo ou a contenção de óleo for um desafio, a graxa é a escolha mais inteligente. Vamos a alguns exemplos práticos. Pense no seu carro. O motor, uma obra-prima de engenharia que opera em altas rotações e temperaturas, é lubrificado e resfriado por óleo. Ele tem um caráter de conter o óleo e uma bomba que o faz circular por todo o sistema. Já os rolamentos das rodas, que suportam cargas enormes, estão expostos à poeira, água e variações de temperatura. Contam com a graxa para protegê-los e garantir seu funcionamento confiável por longos períodos, sem a necessidade de um sistema de circulação complexo. E as correntes de bicicleta? Muitas vezes são lubrificados com óleos leves, para permitir um movimento rápido e eficiente, mas que precisam ser reaplicados com frequência. Em contrapartida, certas partes de máquinas industriais pesadas, como mancais de grande porte, são projetadas para operar exclusivamente com graxa, devido à carga extrema e à dificuldade de manter um fluxo contínuo de óleo. Usar o lubrificante errado pode ser tão prejudicial quanto não usar nenhum. Colocar graxa em um motor, por exemplo, impediria o fluxo, o resfriamento e a limpeza, levando a um superaquecimento e falha catastrófica. Por outro lado, usar óleo em um rolamento de roda que foi projetado para a graxa
resultaria em vazamento, perda de lubrificação e entrada de contaminantes, causando desgaste acelerado. A falha de um pino ou bucha de um equipamento agrícola por falta de graxa adequada pode parar uma operação inteira. É sempre fundamental consultar as recomendações do fabricante do equipamento. Eles projetaram a máquina com um lubrificante específico em mente, considerando todas as variáveis de operação. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você? Já teve alguma experiência interessante ou desafiadora ao escolher entre óleo e graxa? Qual lubrificante você mais usa na sua casa ou trabalho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua história. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.